Iniciar o nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a Tua presença, Senhor, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Te pedimos que a Tua paz e a Tua bênção iluminem os nossos corações, fortaleça todos aqueles companheiros que... Boa noite. Boa noite. Que estão presentes na reunião e aqueles que não puderam chegar na reunião aqui hoje. Que a Tua bênção, a Tua paz envolva todos nós e os que não chegaram na reunião. Também, Senhor, pelo nosso planeta, nosso país, nosso planeta e nosso país, Senhor, sejam cada vez mais assistidos pelo Teu Espírito, a fim de que a paz reine em nossos corações e que o nosso planeta e o nosso Brasil esteja com mais tranquilidade. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite, rogando que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Hoje o nosso estudo é o capítulo 15, Fora da Caridade. Não há salvação. O de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante de todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 41. Muito bem, pessoal, olha só. Jesus aqui nos dá a dica, nos dá a receita de como nós podemos assisti-lo. Porque no momento em que a gente assiste uma pessoa que está em dificuldade, qualquer que seja ela, nós estamos dando assistência ao próprio Mestre, ao próprio Jesus. E isso, meus amigos,
Isso é bônus para a nossa conta espiritual. A dica é simples. Para ser salvo, não tem aquela história de a gente é salvo pela graça, é salvo por isso, é salvo por aquilo. Não tem nada disso. O próprio Jesus está dando a dica de como é que a gente é salvo. A gente só é salvo depois que faz a caridade. Pronto. Como diz aqui o Evangelho, fora da caridade não há salvação. E Jesus confirma isso. Aqui em Mateus 25, de 31 a 46. Não podemos fugir disso. Enquanto a gente não se dispuser a ajudar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nos pedem ajuda, aqueles que necessitam do nosso apoio e a gente não der esse apoio, nós estaremos, né, daquele pessoal que fica na esquerda. O pessoal da esquerda, viu, Lucas? O pessoal da esquerda é o pessoal que vai para o fogo do inferno, onde está o diabo. Então, pessoal, esquerda não, fiquemos na direita, porque na direita nós vamos estar de acordo com Jesus. Aqui, pessoal, é mera coincidência, de esquerda com direita, certo? Jesus que está falando, esquerda para um lado, direita para outro. Os da direita, vinde benditos, meu Pai, parará, parará. E os da esquerda, malditos que estarão para dar o fogo do inferno. Rubim, diga, meu irmão, pode falar. Eu me considero de centro, e aí, como é que faz no meu caso? Aí de centro, ó, olha só, de centro é aquele que está Na dúvida. na dúvida, aquele que não faz nenhuma coisa nem outra, é morno. E aquele que é morno, Lucas, aquele que é morno porque por omissão. Aqui nós pecamos também por omissão. Se a gente vê o companheiro ali que está necessitando e a gente fica em cima do muro, nós somos mornos, não estamos dando assistência. Nós não damos assistência por omissão. E por conta disso, será vomitado. Quem já tem vivência do Evangelho, toda a Bíblia, como a nossa querida companheira Valdirene, sabe que lá no Apocalipse, Lucas, aquele que é morno, ou seja, aquele que é do centro, não é nem da direita nem da esquerda, será vomitado. Eu vos vomitarei. Logo, meu irmão, não tem essa história de ficar no centro. Ou você é da direita, ou você é da esquerda. Ou seja, ou você é do bem, ou você é do mal. Não tem por onde escapar. O que mais? Mas isso, diga, isso também, Rubinho, isso também, desculpa assim minha ideia. Sim. Isso é uma visão muito assim estreita. Por quê? Porque desde criança a gente é acostumado a crescer He-Man, vilão, o Batman, vilão. A gente cresce com essa visão, né? Como se aquela pessoa que erra não é o irmão da gente. Como se Deus também fosse punir quem ele põe da esquerda e não tivesse oportunidade. Como se não fosse filho, só quem é aceito é da direita, entendeu? Certo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, cara, existe só um caminho. O da direita é meu irmão e da esquerda também. Não sei se você me entender, entendeu? Porque eu falei assim, eu tô no meio, mas se tu duvidar, na direita também eu não tô, não. Tá, mas olha só, Acho que não ficou muito claro. Mas olha só, Lucas, presta bem atenção. Ele não está dizendo, Lucas, que o da esquerda não é irmão. Ele está dizendo da tua atitude com relação ao teu irmão. Porque a tua atitude com relação ao teu irmão é que vai dizer se tu vais para a esquerda ou vais para a direita. Ou seja, se tu vais ser salvo ou não. Eu acho que eu não vou ser, não. Porque quando eu tenho uma atitude boa, eu tenho umas 10 que não prestam. Sim, mas aí, pelo menos essa já compensa, já dá um impulso. Lógico que com essa, que você fez uma e está faltando fazer 10, você não vai ser salvo. Mas você está faltando 10, mas você tem a oportunidade de continuar fazendo até atingir a 10ª. Porque, não é isso? Porque nós temos livre-arbítrio, meu irmão.
E o livre-arbítrio pode ser o da direita, ou da esquerda, ou do centro. E aí a gente escolhe. Entendi. Entendeu, meu irmão? Muito bem. Pode falar, Nonato. Não, estou dizendo que a gente tem que escolher sempre um caminho. Se está no caminho, tem que optar, tem que fazer a opção. A gente tem, para estar no caminho, tem que sempre servir. Se não servir, não adianta. Muito bem. Alguém mais? Marlene? Val? As nossas próprias atitudes vão dizendo, sem a gente falar nada, de que lado a gente está. Correto. Oh, As nossas beleza. atitudes. Né? Isso é uma cacetada. Muito bem. Quando a gente olha para cada um observa a si próprio, que daí ele vai ver se precisa corrigir, se está correto, se precisa melhorar, se ele precisa, opa, sair um pouquinho dos trilhos, vou voltar de novo. É só se observar. Muito bem. Diga, O que eu sei, o que eu sei é que depende muito do teu conhecimento, principalmente nesse. Eu acho assim, que a pessoa que não tem o conhecimento, ele tende a julgar tudo, a fazer como o Lucas falou nessa questão. O que é bandido, o que é correto, e já tem um julgamento, e já acha que aquele que é bandido não merece não é seu irmão, não merece a sua boa ação, não merece. Então, em determinadas religiões ou determinados locais que você frequenta, você vê muito esse julgamento, essa separação já que as pessoas já vão fazendo naturalmente. Eu até entendo o que Lucas falou. Naturalmente, desde criança, você já vai ali, aquele é traficante, aquele é drogado, então aquele ali... Não, então você vai, com conhecimento, é que você vai entendendo, até essa questão mesmo de que até aquele que está ali, aquele ali que tá nas drogas é o nosso irmão, e aquele ali é que precisa de nosso apoio, e não julgar, porque assim, hoje com o conhecimento espírita, você fica o segundo questionamento, será que eu não fui aquele marginal na encarnação passada, eu não fui aquele traficante, eu não fui aquele drogado, né? E quantas vezes não me viraram as costas? Então, a gente no Espiritismo vai começando a refletir e a ver que não existe lado, né? Tudo é a questão de um tempo, é temporário. Até aquele lá, ele vai chegar, vai ser um espírito superior um dia. Agora sim, depende muito do nosso livre-arbítrio, depende muito de cada um. O tempo de cada um é diferente, porque, na verdade, quem decide somos nós. Quanto mais a gente persiste no erro, mais tempo a gente vai ficar na escuridão. E a questão que todos os dias eu peço, eu sempre falo isso, que não adianta você ter oração, você ter esse conhecimento. Ação, caridade o tempo todo. Se não tiver a prática da caridade, tudo aquilo fica em vão. Era só isso que eu tinha a falar. Ok, muito bem, pessoal. Vai falar, Nonato, alguma coisa a mais? E precisa, Rubinho, com essas duas armas que a gente acabaram de ouvir, a Grene e Marlene, não precisa falar mais nada, tem que ficar exatamente aceitar e dizer que elas estão corretíssimas, é esse ponto de vista mesmo. A atitude, nós temos sempre um parâmetro, atitude, tomar uma atitude, não para estar escolhendo um lado, mas a gente sabe o caminho, tem que seguir em frente. Se a gente tropeça, se a gente cai, a gente tem que só parar e prosseguir, porque se a gente for olhar para trás e voltar, aí o negócio pega. É isso mesmo. Então vamos lá, continuando a leitura. Então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Bom, esse possuir a vida eterna aqui, ele está querendo dizer o que preciso fazer para ser salvo. Tá? Então vamos lá.
A resposta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Um samaritano foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Olha só o que a parábola nos mostra, meus amigos. Mostra uma coisa interessante. Que o sacerdote e o levita, eles eram benquistos na religião, eram religiosos, aqueles que ditavam as leis, que falavam a respeito das leis e que usavam da palavra para a divulgação dessas leis. No entanto, eles viram a pessoa necessitada e não deram a mínima importância, ao passo que um estrangeiro, olha só, samaritano, desconhecido estrangeiro, olhou, teve compaixão e ajudou aquele que estava na sarjeta. E aí Jesus diz: qual dos 3 é aquele que foi caridoso para com aquele homem? E a resposta veio. E o que acontece? Vai e faz o mesmo. Jesus disse para ele: Os que conheciam a palavra de Deus, que conheciam a lei, não praticavam, não botavam em prática, como Marlene falou, não praticavam. Então é a mesma coisa de não fazer nada, entendeu? Começa, fala e na hora não pratica. Então não cometeu a caridade. E Rubim, diga, amigo. deu só um espaçozinho para mim falar um negócio para vocês. Sim. Eu fui fazer uma caminhada agora há pouco, né? Cheguei agorinha. Rapaz, eu vi uma cena muito interessante. Eu vou tentar incluir no que a gente está querendo dizer aqui. Tinha 3 meninos jogando bola. Criancinha, né? Um maiorzinho e 2 bem pequenininhos. Aí, eu observando, o grande tem mais força, né? E acho que ele acabou machucando ou usando da força dele com o pequenininho. O pequenininho não gostou não, rapaz. Rapaz, se zangou, pegou a bola e deu uma bolada nesse grande e expulsou ele.
Os dois pequenininhos. Aí eu fiquei olhando, né? Falei, olha aí como é que pode. Só que eu julguei pela metade. Se eu tivesse ido embora, eu não ia ver a cena que se deu. Meu irmão, não deu 5 minutos. O pequenininho foi lá, abraçou o grande. Deu um abraço nele. E chamou para jogar a bola de novo. Rapaz, eu olhei aquilo, eu falei, meu, isso é uma lição pra gente. Agora eu te pergunto, eles estudaram isso? Porque, entendeu? Sim, Eles não têm conhecimento disso. sim, não tem. A religião, como Jesus ele fala dos samaritanos, os samaritanos eles tinham um modo de religião diferente dos demais, né? Certo. Mas a atitude, né, que é importante, independente de religião, o que vale é o respeito às leis, né? Achei muito interessante, cara, uma coisa assim simples, mas com um aprendizado muito grande. Pois o que apanhou foi lá e pediu desculpa para ele, abraçou ele, pegou a bola, rapaz, como é que pode? Achei muito bonito aquilo ali. Tá. O que significa? Vai falar, Nonato? Pode falar, meu irmão. Não, Rubinho, que isso aí isso é uma lição muito bonita, porque arrependimento, perdão, isso aí, esse gesto aí foi acontecido com perdão, pediu a desculpa e continuou jogando. Isso aí é o que se deve fazer. A vida sempre colocar, entregar a outra face. Entregue a outra face. E foi o que o rapazinho fez, né? Ele reconheceu que ele errou e foi lá e pediu perdão. Desculpa, amigo. Podemos continuar? Que acredito que tenha sido assim. Podemos continuar. Foi muito interessante, ó. É interessante. Uma coisa sutil, muito simples, cara. É uma aula pra gente. Duas crianças, três crianças, né? Criancinha pequenininha, rapaz, do tamanho menor que a filha do Rubinho. Pois acho que esse tamanho menorzinho um pouquinho. Se a gente prestar atenção nessas crianças, a gente aprende muita coisa. Assim como a gente aprende nos pássaros, o ensinamento nos bichos, no gato, no rato, tudo a gente aprende. Eu estava assistindo outro dia, hoje mesmo, assistindo coisa. Rapaz, eu morria de rir, mas a lição que um gato e um cachorro estavam dando pro ser humano é um negócio fora de série. Fora de série. A dedicação. Começou assim, o cachorro tomando de conta de um bebê. O bebê estava na cama, dormindo, e o cachorro tomando de conta, botava a patinha. O gato se aproximava, ele botava a patinha, ó, não mexe aqui. Aí o gato se injuriou com aquilo ali e começou a pegar, a puxar o pezinho da criança que estava com meia. A puxar. Aí o gato pegou, o cachorro pegou, deu uma patada no gato, que o gato foi lá embora. Depois que o gato viu a defesa do cachorro, chegou e voltou e começou a cheirar a focinha do cachorro, pedindo perdão pelo lado que ele incomodou. É um negócio interessante, né? Começou a cheirar a focinha, quer dizer, se ele não usasse de força, o gato ia encher o saco da criança o tempo todinho. E o cachorro estava ali tomando de conta da criança que estava dormindo para ninguém encostar. E o gato querendo encher o saco. Sabe o gato querendo encher o saco? É assim que tá. Ele pegou, deu uma patada, e o gato depois olhou e se aproximou dele e começou a lamber, a cheirar a fuça do cachorro, o focinho. Quer dizer, me desculpa, me perdoe, começou a passar o rabo. É isso aí. Mais alguém, Marlene ou Val? Não, né? Pode continuar. Ok. Então, olha só, Lucas. Voltando aqui à situação das crianças. O que significa isso? É caráter, meu. Todos nós já nascemos com o nosso caráter pronto. Tá? E uns são de bom caráter e outros têm mau caráter. Então, os de bom caráter, eles já trazem, pelo fenômeno da reencarnação, ô Lucas, Marlene, Val, Leonardo, já trazem. E essas crianças que já trazem isso, já demonstram que aprenderam alguma coisa positiva numa encarnação anterior, porque é bem provável, bem possível que não
tenha sido suficiente os ensinamentos dos pais até aquele instante para que eles tivessem aprendido uma situação dessa. Bom, a gente pode até acontecer que os pais deram esse ensinamento para ele, mas é mais provável que eles já trazem esse caráter. Aliás, E Rubinho, todos nós trazemos esses caráter, nosso caráter já em encarnações anteriores. Vai falar mesmo. mas aquilo, Rubinho, é uma coisa assim, pode ser simples, eu posso até estar aumentando demais, mas é uma coisa assim tão interessante, pô, que eles voltaram a brincar como se nada tivesse acontecido, entendeu? Foi resolvido ali mesmo. Muito interessante mesmo, se você for parar para pensar, analisar, muito legal mesmo. É contagiante, pô, aquilo ali. Realmente. E Lucas, por isso que Jesus certa vez disse que o reino dos céus, para entrar no reino do céu, devemos ser semelhantes às crianças. Se fosse 2 adultos, eles teriam entrado na porrada, brigado, ficado com raiva, talvez nunca mais se falasse, Certo. né? Porque, mas a criança não tem o ego tão inflado, né? Ela desculpa, ela perdoa e volta a brincar normalmente. Tem a pureza, né, Juninho? É. E a gente gosta demais de acariciar nosso ego. Então, quando pisa no pé da gente, vixe, Maria. Né? A gente vê amizades de muito tempo que às vezes se perde por uma brincadeira que o outro falou, por uma besteira, assim. A pessoa perde a amizade com o outro. Mas é assim mesmo, viu? Devemos ser como o exemplo dessas crianças, bem aí. Verdade. Olha só também, eu não sei se vocês lembram. Eu vou só falar rapidinho para vocês lembrarem. Aquela confusão que teve entre mim e um companheiro numa bola aí que eu falei para vocês, lembram, não lembra? Vamos lembrar, vamos Pois é. lembrar. Ele espírita, palestrante, e eu espírita, palestrante. Mas só que aconteceu lá, o que aconteceu com essas crianças aqui. Depois de terminado o jogo, a gente se abraçou e tal, pediu perdão um pro outro e tal, e depois passou. Entendeu? A gente joga junto de novo, nunca mais deu problema nenhum, porque a gente tem o conhecimento. Entenderam? Se eu, por exemplo, não tivesse esse conhecimento que a gente tem aqui, é possível que até a gente ia, né, ficar zangado um com o outro, eu não ia mais lá jogar bola, ele também não ia, mas nós somos espíritas. E a gente não é perfeito, mas de vez em quando a gente pensa no ensinamento que a gente tem, no conhecimento que a gente tem e tenta aplicar. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos continuar. 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele apoia essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, diz, os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai os vossos inimigos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta para a felicidade. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Os homens, como os a quem falava,
ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assistisse os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. E forma-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única. Se outras houvesse, as seriam preenchidas. Ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, olha só, um belo texto, pessoal. Um texto que nos diz o seguinte: o que Jesus está dizendo aqui, que não adianta ser religioso para ser salvo. Tanto é que o religioso, o sacerdote e o levita não deram assistência àquele que estava caído. E uma pessoa, o samaritano, que é considerado herético, olha só, esse deu assistência necessária àquele outro. Então, vamos aqui ao que eu contei para vocês há um tempo atrás com relação à religião. Um doutor da cidade foi para o interior fazer uma pesquisa sobre a religião. E quando chegou em determinado dia, ele encontrou um homem do campo e disse assim para o homem do campo: caboclo, o que é que você acha das religiões? O caboclo do campo parou o que estava fazendo, limpou o suor da testa e disse o seguinte: doutor, quando eu saio daqui com meu grão de trigo e eu vou para o outro lado da cidade, quando eu chego do lado de lá, quem me recebe não pergunta se eu vim pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda ou pelo caminho do centro. Ele apenas pergunta o seguinte: se o meu trigo é bom. O doutor da cidade ficou impressionado e realmente chegou à conclusão de que religião não salva, só salva a nossa atitude. O que significa a nossa atitude? Aí, na história, significa o nosso comprometimento com o nosso trigo, que é a nossa ação na caridade do bem. Não importa se eu sou da religião católica, não importa se eu sou da religião espírita, não importa se eu sou da religião evangélica, budista, qualquer que seja ela, não interessa. O que interessa são as nossas atitudes aqui, para quando a gente chega do outro lado da cidade, ou seja, no plano espiritual, a gente seja perguntado para nós
se o nosso trigo é bom, ou seja, se a gente foi caridoso no plano material. Comentários? O comentário é que a gente vê isso na atitude de muitas pessoas que se dizem ateus, né, que não acreditam em Deus, mas que têm no seu dia a dia, na sua ação, o ajudar, às vezes ajuda muito mais do que muitos religiosos, né? Então, ele já trouxe aquilo, já está no, como diz Deus, nós somos luz, né? Nós somos Deus, já está dentro dele, né? Então, com certeza, entre um que vai todos os dias para a igreja e esse que pratica a caridade no seu dia a dia, esse que pratica a caridade vai estar lá em cima, lá na hora do julgamento, né? Do julgamento não, que não tem julgamento, mas lá na hora, quando for medir as ações de cada um. Então, a gente não. Às vezes você julga, eu tiro por meu marido se diz ateu. Mas meu Deus, quer ajudar até demais, às vezes eu digo que ele é muito exagerado, né? Mas então eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, que ele diz que só acredita na lei e natureza, mas ele tem um coração muito melhor do que muitas pessoas que estão todo dia na igreja. Era isso. Muito bem, tem mais? Ninguém mais? Nonato? Não. Tá. Então vamos continuar. Então o que Marlene acabou de falar realmente é uma verdade. Às vezes os ateus, né, eles têm melhores atitudes de ajuda ao próximo que nós religiosos. Né? Então, são esses exemplos que calha bem aqui na nossa historinha com relação ao caboclo e o homem letrado da cidade. Continuando. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão. Para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Mateus 22, versículos de 34 a 40. Olha só. Então não precisa fazer mais nada. Pessoal, nós não precisamos fazer mais nada. É só pegar esses dois mandamentos e pronto. Seguir esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a si mesmo. Porque para que a gente ame o próximo, a gente tem que se amar. Ou seja, se a gente não se amar, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo será bem complicado. E a gente só pode ajudar alguém se a gente tem alguma coisa para dar àquele alguém. Certo? Eu não estou falando aqui dar em termos materiais. Alguma coisa de positivo, um abraço, um aperto de mão, um conselho, coisas desse tipo. Além, logicamente, daquilo que for necessário em termos materiais. Então pronto. A gente está aqui o roteiro, né? Caridade. Amar a Deus e fazer o próximo bem ao próximo, que é a caridade. Logo, meus amigos, não tem por onde sair. A gente só vai ser salvo se a gente seguir esses dois ensinamentos. Não tem essa história de, não, eu só vou ser salvo se eu acreditar em Jesus, se eu faço isso, se não sei o que, se eu for batizado, isso não sei o que lá, aí papapá, que isso Jesus está dizendo que não importa. O que importa realmente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguém mais? Não, tá maravilhoso.
Tá, hoje tá ótimo. Ou seja, o que a gente percebe? O próprio Jesus diz o roteiro, mas outras religiões não seguem esse roteiro. Né? Se seguem, lá muitas coisas aí, seguem outros rumos, outros ensinamentos, ou coisa parecida. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora comentários de Kardec a respeito. Comentários aqui. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes e precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Essa frase aqui, meus amigos, essa frase a gente vive citando na doutrina espírita. E neste livro, antes da gente encontrar, onde encontra essa frase, a gente já citou várias vezes. Inclusive, no momento que a gente teve início a nossa conversa de hoje, eu citei várias vezes, todo mundo aqui também citou, que isso aqui é a história, isso aqui é o rumo, isso aqui é o roteiro, é o caminho. E nós não podemos, meus amigos, sairmos desta condição. Certo? Senão a gente não está fazendo jus aos escolhidos. Se a gente fizer isso aqui, nós seremos os escolhidos, e esses escolhidos serão agraciados, serão levados ao reino dos céus. Alguém quer comentar? Quer falar? É muito simples, Rubinho. A gente tem uma interpretação que as religiões hoje em dia e antigamente eram muito preconceituosas. Não, eu sou religioso, eu respeito a lei, e fulano de tal não respeita, se esquece de uma coisa muito válida, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos no mesmo caminho. E esse pensamento, essa visão, é que é muito difícil na mente das pessoas. Quando elas procurarem aprender a obedecer, essa é a palavra, obedecer a Deus, que é exatamente quando o filho obedece ao pai, tudo anda normal. Na vida, no ser humano, hoje em dia, na humanidade, quando o filho é obediente, quando ele escuta seu pai, os conselhos do pai, às vezes não concorda com uma atitude do pai, mas ele se cala em respeito, isso se deve à obediência. E quando a gente tem esse respeito, tem essa obediência, a gente está obedecendo ao Criador, a Deus, que é representado pelo nosso Pai aqui na Terra. Humanamente, Deus coloca nós que vivemos circulando com vários erros, vários crimes, ele bota sempre a pessoa que nos é mais afim, como filho, como pai, como mãe, exatamente para que a gente possa se prender à obediência. Se não for isso, não adianta, a gente não caminha, a gente fica parado. É por isso que a gente volta a reencarnações e reencarnações, exatamente por falta da obediência.
que nós não temos. A gente acha que a gente estuda, a gente acha que a gente sabe das coisas e pronto, só isso, que a gente é o próprio Deus. E não é assim. A gente é filho, a gente é filho, a gente deve obediência ao Deus Criador. Quando Ele coloca um representante aqui na Terra, a gente tem que obedecer, tem que ser humilde, saber escutar, saber aprender, porque saber escutar é aprender, é uma forma de caridade. Então é isso aí. Eu acho que não só o espírita, mas toda aquela pessoa que tem esse espírito de ser filho, tanto humano como espiritual, ele está no caminho. E o caminho é esse, é dar continuidade, para que a gente não crie ódio, rancor daquela pessoa que está ali caminhando com a gente. Ok. Mais alguém? Muito bem. Então, meus amigos, é o seguinte. O comentário de hoje é um comentário interessante, porque começa a abrir os nossos olhos para coisas simples. Uma coisa simples. A salvação é muito simples, muito fácil. Tanto é fácil que Jesus já disse aqui várias vezes qual é o roteiro. Qual é o roteiro? Praticar a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o resto, aliás, esses dois mandamentos contêm toda a lei. O que significa dizer que contém toda a lei? Significa dizer que basta isso aqui. Se a gente pratica isso aqui, pronto. Já praticou todo o Antigo Testamento. Já praticou todo o Novo Testamento. E praticando todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento, nós estamos, né, bem encaminhados para o problema da salvação. Beleza? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal. O nosso horário está se esgotando e eu gostaria de encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de solicitar que alguém nos faça a prece de encerramento. E queria saber também quem se habilita. Certo, eu vou fazer. Vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer por estarmos aqui participando desse estudo, pela presença de todos, pelos mentores individuais de cada um. E pedir, né, paz para nós, para todos os irmãos do planeta, pedir por todos os participantes que não puderam estar presentes, pedir pelos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas com quem convivemos, pedir também pelos irmãos que estão agonizando, em especial aquelas pessoas que estão doentes, muito doentes. Hoje eu visitei uma pessoa que eu estou vibrando nesse momento por ela, que está há 3 anos agonizando, e por todos os nossos demais irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, com fome, sofrendo por conta das guerras e de tantas situações.
Pedimos luz, consolo para todos. Pedimos também que a cada dia possamos entender os ensinamentos passados nesse estudo e que possamos, acima de tudo, colocar em prática diariamente tudo que a gente aprende aqui, fazendo sempre a questão do conhece-te a ti mesmo. Pedir também que cada dia possamos semear o amor e a paz ao nosso redor. Que tenhamos um bom final de semana. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Boa noite. Boa noite, Marlene. Boa noite, Lucas. Boa noite, Monato. Boa noite, Boa noite. Bom final Boa de noite. semana. E Obrigado. até a próxima. Abraço para todos. Tá, obrigado. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.